Olá a todos, tudo jóia? Vamos falar um pouquinho de geometria analítica ainda. E aqui a gente vai trabalhar algumas determinações de plano a partir de algumas características. Por exemplo, ponto, tendo duas retas, tendo três pontos, tá? Então vamos ver algumas situações e como a gente determinaria o plano nesta situação. Muito bem. Nesse primeiro caso, vamos lá, eu quero o plano, quero determinar a equação do plano. Lembrando, para a gente determinar a equação do plano, a gente precisa, isso é a equação geral do plano, a gente precisa determinar a equação, o vetor normal e o ponto do plano. Tendo esses dois, como a gente já viu na aula anterior, né, no vídeo anterior, que é possível determinar a equação do plano. Vamos lá. Passa por ponto A, você tem um ponto A, e é paralelo aos vetores V1 e V2 não colineares. Se esse plano é paralelo aos vetores, o vetor não é móvel, né? Ele não é fixo no espaço, então eu posso colocar aqui, ó, um vetor 1 e um vetor 2, certo? O vetor 1 e V2 não colinear. Basicamente é isso que a gente precisa. Se fosse fazer a paramétrica, era só montar direto, mas supondo que eu quero fazer a equação geral do plano. A equação do geral do plano eu preciso determinar o nosso vetor normal. E como que é o vetor normal? Se os dois vetores aqui estão paralelos ao plano, eu posso colocar eles inclusive no plano, e eu quero um vetor 90 graus com esses dois, tem uma regrinha que a gente já conhece, que é o produto vetorial, que dá exatamente isso. Então basta a gente fazer aí V2, pela nossa figura, V2 vetorial V1. Eu fazendo V2 vetorial V1 aqui, vou estar determinando o vetor normal. Dado o vetor normal, basta a gente jogar na equação e achar a equação do plano. Então essa aqui seria a forma de determinação do plano, de equação geral do plano, a partir de dois vetores paralelos. Segundo caso, eu quero um que passa por dois pontos A e B e é paralelo a um vetor V, não colinear AB. Novamente, a gente vai fazer aqui o nosso plano. Eu tenho um ponto A, tenho um ponto B e tenho um vetor que não é colinear, tá? Um vetor aqui, ó, que não é colinear a B. A partir de A e B, eu posso também determinar o vetor AB. Se eu posso determinar o vetor AB, ó, mesmo processo do de cima. Esses dois pontos estão no plano, o vetor também eu posso colocar no plano, já que ele é paralelo ao plano, tem a mesma direção. Então eu posso dizer que a normal nossa aqui, ele vai ser V vetorial ao vetor AB. Ah, mas poderia ser ao contrário, AB vetorial V? Pode. Qualquer uma das duas formas, a gente vai estar achando o vetor 90 graus com o plano. Independente se ele está para cima ou para baixo, o importante é que ele seja 90 graus com o plano. Tá joia? Então aí já temos um ponto que está no plano. A gente pode tanto achar A ou B, a gente pode jogar qualquer um dos dois pontos, que é suficiente para achar a equação, e tem o vetor normal. Achou o vetor normal, joga A ou B e aí acha a equação do plano aí. Lembrando que é aquela fórmula, né? AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. O ABC vai vir daqui do normal e o D é jogando A ou B, certo? E esse caso aqui, ó, um plano, também pode ser definido por três pontos, né, não colineares. Então você tem lá três pontos, A, B e C, certo? No local qualquer do plano. Eu posso também estar determinando o vetor AB, o vetor AC. Então, AB, AC. Achou os vetores AB e AC, eu posso novamente estar determinando o vetor normal. 90 graus com os dois, da forma também de produto vetorial. AC, vetorial, AB. Eu fiz por causa do desenho, né? Pela regra da mão direita aqui, ó. Tá para cima. Se eu fosse, ou poderia fazer para baixo, não tem problema, 90 graus.
Achou a normal, a gente vai jogar também lá no ABC. E o D, para achar o D, eu posso jogar tanto A, B ou C. Qualquer um dos 3 pontos que eu jogue, eu vou achar a constante D aqui, tá certo? E determinar a equação do plano, a equação geral do plano. Muito bem. Então, basta sempre eu achar a normal e um ponto. Aqui a gente tem 3 pontos para escolher. E esse caso aqui? Esse caso, né, já é um pouco mais complexo, eu diria. Talvez. Vamos lá. Então, você quer novamente o plano π, né? Todos eles são planos πs, né? Contém 2 retas R e S concorrentes. Então, se as retas são concorrentes, elas se cruzam dessa forma. Existe o ponto de interseção, mas não é obrigatório que eu jogue o ponto de interseção. Eu posso jogar qualquer ponto, tanto da reta R como da reta S. Qualquer ponto que eu jogue funciona. Eu vou colocar aqui para questão de figura, mas eu poderia ser um ponto aqui, ou um ponto em qualquer lugar das 2 retas, tá? E eu vou ter que achar o vetor normal, novamente. Na reta, como a gente tem a reta R e a reta S, eu consigo determinar o vetor de R, consigo determinar o vetor de S, dadas as retas, e se eu consigo achar o vetor de R e o vetor de S, o produto vetorial deles, né, vetor S, vetorial vetor R, vai gerar para mim, também, mesmo raciocínio, vai gerar para mim o vetor normal ao plano. Tá certo? Então é importante que esses vetores sempre sejam não colineares, eles têm que ser distintos, senão você não consegue achar o vetor 90 graus com o plano. Vamos ver aqui a quinta situação, como eu achar o vetor normal e um ponto. O ponto normalmente é dado. Vamos lá, contém 2 retas paralelas. Então eu tenho R e S. Vou pegar um ponto aqui, por exemplo, do R. Poderia ser um ponto do S? Sim. Tanto R como S estão no plano. Qualquer ponto que esteja no plano serve para mim. Eu vou pegar um ponto aqui de R. E eu quero achar o vetor normal. Como que eu vou achar o vetor normal? Eu posso, por exemplo, um dos vetores usar o V de R. Então seria V de R, seria um dos vetores que eu vou usar para determinar também 90 graus. Mas não adianta eu usar vetor de S. Por que eu não posso usar o vetor de S? Porque o vetor de S tem a mesma direção do vetor de R. Então, ele é colinear. Ele é colinear ao vetor de R. Ele tem a mesma direção. O determinante, por exemplo, vai dar 0 se eu jogar vetor de S. Eu tenho que fazer de outra forma aqui. Ó. Eu vou ter que achar um ponto B. Tá? Achei um ponto B de S, eu posso fazer aí o nosso vetor AB. Na hora que eu faço o vetor AB, aí sim, eu vou ter um vetor que não é colinear ao vetor R. Aí eu posso achar AB vetorial vetor R. Com isso, eu consigo determinar a normal, e aí a partir da normal também determinar a equação do plano a partir da fórmula AX mais BY mais CZ mais D igual a 0. Tá? O ponto que você joga lá para achar o D pode ser B, pode ser A ou pode ser qualquer outro ponto da reta RS. Muito bem. Aqui o importante sempre é aqui o mais chatinho é achar o vetor normal. Né? E nesse caso, contém uma reta R e um ponto B não pertencente a R. Então você tem aqui, ó, que achar o plano, você tem uma reta R e você tem um ponto B que não está em R. Isso aqui é fácil também. Ó. Você vai ter que determinar o ponto A, né, um ponto aqui da reta. Vou ter que achar o vetor R, né, que aí eu vou ter um dos vetores. Vou achar novamente, ó, AB, vetor AB, determinando um ponto da reta, assim como a gente fazia lá em retas vetoriais.
E aí eu vou, com isso, conseguir determinar o vetor normal, que vai ser AB vetorial vetor de R. Então, dada a reta, a gente consegue achar um ponto, a gente consegue achar um vetor, e com isso a gente consegue determinar essa normal aqui, ó. Achou a normal, novamente substitui lá na equação geral e joga ou o ponto A ou o ponto B, tá? Como queiram, para achar a constante D. Como já mostrado no vídeo anterior. Plano mediador aos pontos A e B. Supondo agora eu tenho um ponto A e um ponto B. E eu quero um plano mediador aqui, ó. Plano que passa exatamente no meio desse segmento AB. Se um plano mediador está cortando exatamente no meio, então ele tem 90 graus aqui, ó. O vetor normal, por exemplo, eu posso falar que é o próprio AB ou BA, né? Eu vou chamar de BA aqui só para a questão de posição. Então o vetor aqui, ó, ele já está 90 graus, né? Se eu fizer o vetor BA. O tamanho do vetor não importa, tá? O que importa, o que a gente preocupa aqui é a direção. Então, BA ele já vai estar 90 graus com o plano, automaticamente eu vou dizer que ele é anormal nossa. E como que eu vou achar o ponto para jogar na fórmula? Nessa fórmula. Então, a ABC vai vindo normal aqui, que é o BA. Agora, em relação ao D, que é a constante, eu preciso achar um ponto que esteja no plano. Sendo assim, eu não posso nem jogar nem B e nem A, porque nem A e nem B está no plano. Mas o ponto, se ele é um plano mediador, eu posso dizer que é o ponto médio. Né? O ponto médio é o ponto que está exatamente no meio. Lembrando que o ponto médio, ele pode ser obtido de que forma? X do ponto A mais X do B dividido por 2, Y do A mais Y do B por 2 e Z do A mais Z do B dividido por 2. Aqui eu vou estar determinando o ponto médio. Esse ponto aqui é o que eu vou jogar no x, y, z para achar o D, né? E aí a gente montar a equação novamente do plano. Tá? Então aqui são algumas situações que a gente pode estar utilizando para a determinação de planos. Ok, gente? Ok, eu acho que era só isso que eu queria mostrar. Obrigado. Até mais.